da gripe pode migrar 10 quilômetros antes de infectar alguém quando a gente faz isso, né? Claro que nós estamos falando de pontualidade, né? De um sujeito espirrar e aquele vírus, né? Demorar a atingir alguém. Outra coisa importante, né? É sempre, não é um, né? É um grupo, né? A quantidade, as concentrações são muito importantes na natureza, né? Eu jamais vou esquecer, cara. Até hoje eu ainda preciso de mais dados para confirmar algo. Uma vez eu escutei que fiquei apavorado. Que diz que 70% ou 80% dos vírus da gripe do mundo vem dos chiqueiros da China. O vírus da gripe, o influenza, ele é um vírus, na verdade, que atinge galinhas, que atinge porcos, atinge outros animais. Só que essa gripe dos porcos, das galinhas, ela não atinge o ser humano. Porém, dependendo do ciclo que o vírus sofre da galinha para o porco, quando esse vírus é processado pelo organismo do porco, ele pode começar a atingir o ser humano. E diz que eles pegam então alguma ração feita com algum tipo de coisa que tem galinha e alimentam os porcos com isso. Isso aumenta a chance de haver algum tipo de processamento biológico do vírus. E a partir desses chiqueiros da China, que devem ser razoáveis para alimentar 1 bilhão de chinesinhos, eles é que são espalhados pela atmosfera para boa parte do mundo. Isso eu vi um cara que era, sei lá, biomédico, falando numa reportagem do Globo Repórter, há muitos anos atrás. Vocês sabem que esses programinhas não são confiáveis, certo? Então tem que estudar, tem que falar com a professora de biologia sobre isso. Mas é uma coisa que me chocou, né? O homem pode, ao processar algum tipo de alimento, algum tipo de ração, pode gerar algum problema biológico. A vaca louca. A vaca louca foi isso. Era ração feita de ovelha, eu acho que era fornecida para as vacas e começou a dar uma zica lá nas vacas. E aí deu um problema no mundo todo, porque podia contaminar o ser humano. Isso aí deu um problema, cara. Imagina, tens uma empresa que vende milhões em carnes por mês para o país. E aí começa a adoecer as tuas vacas, o país que compra a tua carne e fala assim, não quero mais, vai adoecer meu povo aqui com essa vaca louca, não quero. E aí tu imagina, o que está fazendo aquela carne toda que já estava cortadinha, embaladinha para só embarcar no navio. Isso é um problema, né? Talvez aí o que acontece? O mercado interno, eles pegam essa carne que não foi aceita no mercado externo e desovam no mercado interno. Para não ter um prejuízo tão grande. Certo? Bizarro, né, cara? Tem que ficar ligado, meu querido. Página 17, exercício 5. Quais são as leis da reflexão? O raio incidente, fica à vontade. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. O ângulo de incidência é igual ao ângulo... As duas leis que regem o fenômeno da reflexão. Federal de Minas Gerais. Observe a figura. Bela figura. Nesta figura, 2 espelhos planos estão dispostos de modo a formar um ângulo de 30 graus, espelho e espelho. Entre eles, um raio luminoso incide sobre um dos espelhos, formando 70 graus com a sua superfície. Isso aqui é um ângulo de incidência? Não. Não. Mas parabéns pela participação. Este raio, depois de se refletir nos 2 espelhos, cruza o raio incidente formando um ângulo alfa. Galerinha, o ângulo de incidência é medido com a reta normal. Então esse aqui é o ângulo de incidência. Quanto vale? Obrigado, 20 graus. Esse aqui é o ângulo de reflexão. Quanto vale? Obrigado, 20 graus. Que ângulo que o raio refletido no primeiro espelho faz com o próprio espelho? 70. Estáis enxergando o triângulo? A soma dos ângulos internos? 180. Já deu 100 para 180? 80 graus. Isto é um ângulo de incidência? Muito bem. Aí aqui eu tenho a reta normal. Qual é o ângulo de incidência? 10. Qual é o ângulo de reflexão? 10. Vocês aceitam que esses ângulos aqui são OPV? Então aqui é o ângulo alfa, não é? Isso aqui é um triângulo, a soma dos ângulos internos. Então alfa, que é um dos ângulos internos, mais 20 dá esse 40 aqui. 10 e 10 mais 10 graus, mais 10 graus, ângulo de incidência e reflexão tem que dar igual 180. Então ficou uma questãozinha bonitinha essa aí. Alfa é igual
a 180 menos 60. Alfa é igual a 120 graus. Que é a letra D. O gabarito confirma. Aqui? Porque a reta normal é aquela que faz 90 graus com a superfície refletora. Se ele me falou que o raio chegou com um ângulo de 70 graus com a superfície, eu só faço 90 menos 70, eu acho o complemento, que é 20. Beleza? Reta normal, ela faz 90 graus com a superfície. Por isso também que eu disse que tanto esse quanto o outro valiam 10 graus, que era o complemento do 80. Ali era 10, ali também é 10. Show de bola. Essa questãozinha eu tenho colocado na avaliação. Porque assim, né, só cobrar as leis da reflexão é bobinho. Aí o cara faz uma questãozinha dessa e já está cobrando não só as leis da reflexão, como a lei da reflexão, né, a segunda lei, como o bom senso de triângulos, um pouquinho de geometria. O que mais que eu pedi? Não pedi nada, né? Pedi para tu ler, eu acho, o espelho plano? Ou pedi a página 20? Não, né? É isso aí. Cara, o que eu vou te mostrar agora, eu vou te falar que só aceitei no fundo do meu coração, depois já tá dando aula uns 2, 3 anos. Tava dando aula uns 2, 3 anos, ia lá, mostrava isso pra gurizada, e na frente deles eu, como perguntava, eu respondia com segurança, mas sei lá, no fundo do coração eu me sentia meio enganador. Tô enganando as crianças com essa ideia. Ou seja, não é que funciona, não é que representa bem a realidade, eu não aceitava assim do fundo do coração. Eu jamais vou me esquecer, cara, eu estava folheando a minha Bíblia lá, o meu Harley, aí eu nem queria achar aquele desenho, aí eu folhei e vi um desenho. Eu olhei para aquele desenho e não sei porquê, eu já tinha olhado aquele desenho outras vezes. Na hora que eu olhei o desenho, pum, deu um tilt no meu cérebro, é verdade, caramba, é verdade, pô. Cara, tu acredita, cara, demorar mais de uma década para absorver uma ideia no fundo do teu coração? Antes eu estava pisando em ovos, na verdade, estava usando a ideia, mas com medo. Precisa de filosofia para tu aceitar o que eu vou te falar. Precisa de filosofia. Eu quero te apresentar o espelho plano. O espelho plano. Para que tu entenda o que tu vê atrás do espelho plano, tu vai precisar ser um tiquinho filosófico. Aqui está o espelho plano. A parte rabiscada é a parte não refletora, a parte que está pendurada na parede, virada para a parede. Essa parte lisa é a parte para a qual eu estou virado. Eu me olho todo dia de manhã. Todo dia. E eu me vejo. E a sensação nítida que eu tenho é que eu estou atrás do espelho. Eu olho assim, Cacilda, eu estou atrás do espelho. Por que essa sensação acontece, né? O que está acontecendo no espelho que alucina o cérebro da gente a ponto de a gente achar que tem alguma coisa de fato lá atrás do espelho? Por mais que esse espelho esteja pendurado numa parede de concreto e nós saibamos que não pode ter ninguém atrás daquela parede. Tu tira o espelho e tu vê, porra, parede, não tem nada ali atrás. Olha só, espelho plano. Eu vou pegar um objeto, os objetos do dia a dia são mais complexos que isso. Mas eu vou pegar um objeto inteiriço e fiz uma seta para dizer que ele tem a parte superior, então aqui o pezinho é a parte inferior. Quantos raios de luz saem desse objeto em direção ao espelho? Infinitos. É uma ideia importante tu aceitar também. É importante tu olhar para o mundo e perceber que tem luz vindo do mundo penetrando nessas partezinhas que aparentam ser escuras do teu olho, né? Uma bolinha pintada de preto, não é? É uma janelinha transparente e ela parece escura porque o teu olho é uma câmara escura. Como só entra pouquinha luz por ali, então o olho fica escurinho. Certo? Bota aquele colírio dilatador de pupila, joga uma lanterna lá dentro, vai ver um vermelhão, porque tem um monte de vasos sanguíneos lá na retina, né? É super irrigada a retina. Caramba, eu olho o amigo, eu olho todo mundo aqui, todo mundo, eu mexo a minha cabeça, eu continuo a olhar vocês, mostra que tem raio entrando aqui, eu fecho o olho, eu vejo, eu mexo a cabeça, os raios continuam penetrando ali, aqui também. Putz, eu tenho que aceitar que de cada átomo de vocês tem infinitos raios de luz espirrando para tudo que é lado. Cara, se eu fosse estudar esses infinitos raios de luz saindo daqui, eu ia morrer. Não dá. Nós vamos só usar sempre 2 raios de luz partindo de um mesmo ponto. Conhecer a trajetória de 2 raios de luz é o suficiente para a gente entender
o que a gente vai enxergar atrás do espelho? Estou aqui me vendo no espelho. Será um raio de luz que vai e atinge o espelho fazendo 90 graus com o espelho? Se existem infinitos, esse tem que existir. Como é que esse raio refletiria? Sobre ele mesmo, né? Qual foi o ângulo de incidência? 0. Qual foi o ângulo de reflexão? 0. Tu concorda que ele chegou bem na reta normal? Se eu fosse fazer a reta normal, ela estaria bem no lugar do raio. Ó. Então cuidado, não se esqueçam, hein? O ângulo que a luz faz com o espelho não é o ângulo de incidência. Então tá, o raio ia refletir no espelho e ia voltar sobre ele mesmo. Legal, esse raio existe sem dúvida. Será que existe um raio de luz que sai do objeto e bate naquela ponta ali do espelho? Se são infinitos, existe. Aceitas que aqui está a reta normal ao espelho naquele ponto? Cada raio de luz vai ter a sua reta normal, né? Tu aceita que se eu pegar essa distância e duplicar ela para desenhar o raio refletido, eu estou obedecendo a segunda lei? Que o ângulo de incidência... Tu viu o macete geométrico que eu usei? Peguei essa distância e dupliquei essa distância. Assim esse ângulo obrigatoriamente é igual àquele. Peraí, se essa luz penetra no olho de alguém, ó, essa luz penetra no olho de alguém, o que esse cérebro desse alguém vai dizer? A luz anda? Quando a luz penetrou no olho do sujeito, o cérebro do cara iludido acha que a luz, já que anda em linha reta, está vindo de trás do espelho. O cara jura que a origem da luz está ali, ó. Só porque o cérebro entende que a luz anda. Como eu só usei 2 raios de luz, isso fica de repente fraco de tu entender. Até porque desde quando esse raio e esse raio vão penetrar na minha pupila? Para os raios penetrarem na minha pupila, eles têm que chegarem um encostadinho no outro, a pupila é essa bolinha pretinha, cara. Concorda comigo? Se eu fosse usar outro raio, será que existe esse raio aqui? A reta é normal, pega a distância, duplica para que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de... Quando a luz bate na retina do sujeito, o cérebro do sujeito fala, a luz anda... Não adiantou usar outro raio, bateu no mesmo ponto, o prolongamento. Qualquer maldito raio que eu tire daqui, faça refletir no espelho, quando eu vou fazer o pro, vai bater naquele mesmo ponto. O que eu vou enxergar naquele ponto? A cabeça ou o pé do objeto? A luz saiu da onde? A luz saiu da cabeça. A luz que entra no meu olho veio da onde? Da cabeça do objeto. Vou enxergar o quê? A cabeça. Talvez alguns tenham falado o pé porque tinha reversão da imagem na câmara escura, né? Mas não faz sentido, né? A luz vinda do objeto, da cabeça do objeto, gera a imagem do pé. Não faz sentido, concorda comigo? Eu não vou fazer análise desse ponto, desse ponto, desse ponto, desse ponto. Eu só vou fazer análise do ponto extremo inferior. Porque já que esse objeto é inteiriço, eu tenho que supor que a imagem que vai aparecer no espelho também é inteira. Tudo bem? Tu vê, ó, nunca mais vou desenhar 3 raios como eu fiz. Só vamos desenhar 2 raios sempre que nós quisermos determinar a imagem. Aquilo ali, esse é o objeto, né? O objeto físico real. Aquela alucinação que eu estou enxergando lá é a imagem, na verdade, né? Certo? Quais 2 raios eu recomendo que tu use quando tu precisar desenhar graficamente a imagem em espelho plano? Esse raio é muito bom de usar. Concorda comigo? Esse raio eu sempre uso ele, que bate em cheio no espelho e volta. E quando eu vou fazer um determinado ângulo, eu não faço um ângulo gigante, sacou? Eu faço um ângulo menorzinho para não dar muito trabalho. Faço a reta e uso o macete da sinuca. O cara que joga sinuca, né, claro que num campeonato de sinuca tu não pode usar esse macete, né? E até porque o ninja da sinuca não precisa disso. Mas quando o guri é novinho e quer escapar de uma sinuca, né, e ele precisa de uma reflexão perfeita na tabela, dá para pegar o taco, medir essa distância, duplicar a distância e mirar lá onde tu duplicou. Assim tu sabe que a bolinha vai refletir exatamente na tabela e vai acertar a bolinha que tu queria acertar. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de... Quando alguém recebe esse raio de luz, quando alguém recebe este raio de luz, o cérebro dessa pessoa diz que a luz anda. E aí então o que eu faço para dizer de onde é que a luz está vindo?
prolonga. Pontilhado ou linha cheia? Sempre que é prolongamento é pontilhado. Prolongou, prolongou. Quem que eu vou enxergar ali? O pé do objeto, só que não é o objeto. Então a gente chama de imagem. Aqui está a imagem. Realmente, né, se tu tem um espelho grande na tua casa, tu te enxerga do tamanho que tu é mesmo. Se tu olhar de longe, tu pode ter a sensação de que tu és menor, mas é ilusão de ótica. A coisa lá tem exatamente o teu mesmo tamanho. Ou seja, se eu chamo de O, essa distância aqui, a altura do objeto, se eu chamo de I, a altura da imagem, O igual a I. No espelho plano, a imagem tem o mesmo tamanho do objeto. Tudo bem até aqui? Outra coisa interessante. Se esse objeto tivesse uma segunda cabeça, uma outra pontinha ali, para onde tu acha que ia estar virada a cabeça da imagem? Vamos ver? O raio de luz que atinge o espelho reflete sobre ele mesmo. O raio de luz que atinge o espelho com um certo ângulo reflete com o mesmo ângulo. Para eu saber onde é que está a imagem, eu faço o prolongamento. Realmente, ó, a cabeça da imagem vai estar virada para o outro lado. É aquele fato de tu levantar tua mão direita, a coisa lá levanta a mão esquerda dela. Não é tu, provando que não é tu, não é um objeto lá, é a imagem, certo? Então, peraí, vamos ver as características. As características da imagem formada por um espelho plano. Maior, menor ou igual em tamanho? Isso, mesmo tamanho. Eu não vou colocar igual, porque a gente já acabou de descobrir que elas não são iguais. Porque se uma está virada para um lado, o outro está virado para o outro, levanta a mão esquerda, levanta a mão à direita, vice-versa, é chamado de reversa. A imagem é reversa. Invertida, professor? Não, invertida seria de cabeça para baixo, como na câmara escura. Aí a imagem é invertida, ela é reversa. Tu acha que ela é real ou virtual? Virtual, virtual porque ela é feita de prolongamentos de raio de luz. Ou seja, é o cérebro iludido com o trajetório do raio de luz. Não dá para pegar e projetar aquela imagem que está atrás do espelho numa tela de cinema. Não dá, certo? Imagens virtuais não são projetáveis. Virtual. Mesmo tamanho, reversa virtual direita. Como assim direita? É que ela é virada de cabeça para cima. A imagem é direita. Essas são as 4 características que é cobrado do aluno sobre a imagem gerada por um espelho plano. Essas são as 4 características mais cobradas. Mas tem outra colocação importante. O que é direita? Direita é que tu está de cabeça para cima. Vai ter situações que nós veremos com espelhos côncavos que tu fica de cabeça para baixo, certo? Tu te vê lá perfeitinho, mas tu está exatamente de cabeça para baixo. Então aí seria a imagem invertida. Cuidado, gente, porque é comum a galera confundir o reversa com invertida. Reversa, a imagem está girada, mas ela não está de cabeça para baixo, tá beleza? Cuidado com isso. Reversa é trocar direita por esquerda, não é trocar em cima por embaixo. Peraí. A gente chamava do que mesmo a distância do objeto até o espelho, ou até a câmara escura? Posição do objeto, era P, né? E a distância da imagem até o sistema óptico, aqui o espelho plano, é o P'. Tinha uma equação que dizia que I sobre O é igual a menos P' sobre P. Eu disse que essa equação, além de funcionar para a câmara escura, funcionava para espelhos planos. O que tu tem a me dizer a respeito do P e do P'? Eles têm o mesmo módulo, certo? Mas quando uma distância for virtual, feita por prolongamento, ela vai ficar negativa. Ou seja, no espelho plano, o P' é igual ao menos P, porque um é virtual, o outro é real. Quando eu for substituir isso ali, olha o que vai acontecer. P' é menos P, menos P, sobre P, menos com menos. P dividido para P, 1 está dividindo, passa. Conclusão, a altura da imagem é igual à altura do objeto. A gente já tinha escrito isso, ao mesmo tamanho. Ou seja, eu jamais vou precisar usar essa equação por espelho plano, porque ela fica muito boba. A equação fica I igual a O.
tem grandes coisas para falar ali. Mas só para confirmar aquilo que eu havia dito, essa equação também funcionaria se fosse necessário para espelhos planos. A parte mais legal de espelho plano ainda é essa aqui, ó. A parte mais divertida de espelho plano é aquela que fala da translação e da rotação de espelho plano. Translação. Pessoal, cuidado, hein? Eu vou fazer de um jeito primeiro mais desafiador, depois eu vou facilitar a tua vida. Mas primeiro eu quero desafiar a tua capacidade de pensar com letrinhas. Se um objeto está a uma distância x de um espelho plano, a que distância a sua imagem vai se formar? Gostei de quem falou, não sei se eu escutei menos x. É isso aí, mas em módulo é a mesma distância, né? Aceitável? Foi o que a gente viu, né? Por geometria, se tu for olhar esses triângulos aqui e aqui, são triângulos semelhantes, tem que ter os mesmos tamanhos ali. Então pensa que eu deixei o objeto parado, o objeto continua no mesmo lugar onde ele estava, tá vendo? Ó, paradinho o objeto está. Mas eu peguei e afastei o espelho um pouquinho para trás. Eu peguei o espelho e dei uma afastadinha. Afastei uma distância y. Qual é a nova distância entre o objeto e o espelho? Que bonito! Aonde a imagem vai se formar? Aceitável? Porque nós acabamos de ver que a distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem ao espelho. Qual era a distância original entre objeto e imagem? Obrigado! Qual é a nova distância entre o objeto que ficou parado o tempo inteiro e a nova posição da imagem? Que bonito! Eu te pergunto, quanto que a imagem se deslocou neste fenômeno? 2y, né? Se ela estava a uma distância 2x do objeto que ficou parado, e agora ela está a uma distância 2x mais 2y, eu sou obrigado a concluir que a distância que a imagem se deslocou foi 2y. Mas quanto mesmo que eu mexi o espelho? Conclusão, quando um espelho é transladado de y metros, a imagem desloca-se o dobro. Concorda comigo? Tu vê, tem muito aluno que eu faço com x e ele não consegue compreender. Eu boto o número aqui, ele é óbvio. Para tu ver como o cérebro da pessoa ainda não foi doutrinada pela álgebra. Certo? Se tu for com dificuldade de entender essa prova, faça com números. Se aqui for 3 metros, aqui é quanto? 3. No total, 6. Mexi 2 metros para trás, qual é a nova distância? 5. E essa aqui? 5. E daqui para cá? 10. Era quanto? 6. E agora é? Andou quanto? 4. Mas eu desloquei o espelho só 2 metros. Provei que quando a gente desloca uma certa quantidade o espelho, a imagem anda o dobro. Aí o vestibular vai lá e fala, 01, sobre espelhos, sobre os itens verdadeiros. 01, quando deslocamos uma imagem 5 metros, o objeto desloca-se 10 metros. Falso, né? Quem mexe não é a imagem, é o espelho. Se uma imagem mexer 5 metros diante de um espelho e o objeto mexer o dobro, chama um padre. Porque acabamos de discutir que quando a distância do objeto até o espelho é a mesma distância da imagem. Se eu, o objeto, ando 1 metro para frente, a imagem tem que andar 1 metro para frente também. Aí eu e ela nos aproximamos 2 metros, claro, cada um andou 1 metro para frente. É muito comum, então, o vestibular, na alternativa, trazer algo muito parecido com o que é estudado, mas com uma sutilezazinha para ver se o aluno está ligado. Quando eu faço esse deslocamento, vamos até anotar isso aqui então, ó, o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho, né? Do espelho. Eles vão falar do objeto no vestibular para tentar confundir a gente. Galera, é importante que esteja claro que eu estou falando do deslocamento para cima ou para longe do objeto. Deslocar um espelho assim, não pode acontecer nada contigo, tá? Tem um espelho gigante, a galera está carregando o espelho para lá. Tu está te vendo no espelho, pode até te arrumar enquanto o espelho está passando ali, não vai dar nada. Tudo bem? Se eles começarem a caminhar com o espelho para lá e a tua imagem ir para lá junto, chama o padre. Dos bons,
porque a coisa é satânica que está acontecendo. Eu te pergunto, quando eu faço esse deslocamento, eu tenho que esperar para poder enxergar a minha imagem no lugar onde ela vai parar? Ou será que ela vai instantaneamente para o seu lugar? Do ponto de vista humano, sim. Como a instantaneidade não existe, como a instantaneidade é uma criação humana, importante isso, né? Isso é uma coisa que rebenta a cabeça de alguém, professor. Não existem coisas que acontecem instantaneamente? Não, na verdade, quando o giz cai aqui, tu não enxerga ele cair, né, em tempo real. A luz do giz tem que chegar no teu olho para tu detectar que ele está caindo. E como a luz tem uma velocidade finita, tu enxerga tudo na vida mesmo acontecendo na tua cara com um delay. É um delay ridículo, ínfimo, mas ele existe. Então, mas tudo bem, eu concordo com vocês. Para a física clássica aqui, dá para aceitar que ao mexer um espelho, instantaneamente a imagem se mexe. Considerando isso, que outra conclusão eu posso tirar quando eu mexo um espelho com uma velocidade V? A imagem vai ter que se deslocar com uma velocidade 2V, porque ela vai chegar instantaneamente no lugar dela e ela vai ter que ter andado o dobro da distância do objeto. Concorda comigo? Então cuidado, hein? A velocidade de deslocamento da imagem é o dobro da velocidade de deslocamento. Imagina uma propaganda dessas de ônibus, a bundinha do ônibus lá. Imagina um espelho no lugar daquela propaganda. É óbvio que é ridículo essa ideia, ninguém faria isso. Né? A quantidade de acidente que isso ia gerar ia ser assustador. Pega um cara que não está avisado, entra na traseira do ônibus, né? De repente vê um carro vindo na direção dele, entendeu? Isso aí, né? Luz alta na estrada à noite, né? Por isso que tu jamais vai ver, né, um espelho na traseira de um automóvel, isso é suicídio. Mas imagina que um doente desavisado tenha feito isso no ônibus dele. Se eu estou parado no ponto de ônibus, vejo o ônibus passando a 60 por hora, aí eu me olho lá na traseira do ônibus, aquela imagem que eu enxergo ia estar se afastando de mim a 120 por hora. Tranquilo? Certo? Pode ser um pouco no começo difícil de aceitar, mas é algo que se tu parar para pensar, não tem jeito. Uma nave alienígena bota um espelho na sua traseira. Alien está se olhando no espelho enquanto a nave alienígena dispara na velocidade da luz. Qual é a velocidade da imagem do alien em relação a ele próprio que está parado? Deus não permite que a velocidade do universo seja o dobro da velocidade da luz. Deus colocou alguma regra maldita na natureza que está escrito lá, não é na Bíblia, mas é em algum lugar que não descobriu ainda. A maior velocidade que jamais existirá é a da luz. Isso é o que aparenta, né? A natureza aparenta ser assim. O Einstein percebeu isso, a galera tem feito experimentos e tem confirmado essa ideia. Então, nesse caso, a fórmula falharia. Nesse caso, teria que responder que a velocidade da imagem do alien em relação a ele próprio é a própria velocidade da luz. Resumindo, o alien teria que esperar a imagem dele chegar no lugar. Se a nave andou na velocidade da luz, ele ia olhar para o espelho logo em seguida, a imagem dele não estaria no lugar ainda. Ela ainda estaria chegando no lugar. Viagem, né? Nunca vi cobrarem isso no vestibular, né? Então, até porque espelhos não podem ser acelerados na velocidade da luz. Certo? Só partículas sem massa podem ser aceleradas na velocidade da luz. Tipo os fótons, as partículas de luz. Beleza? Mas numa situação absurda dessa, do cara deslocar o espelho na velocidade da luz, tu não pode dizer que deu o dobro da velocidade da luz. Certo? Isso violaria a mecânica relativística. Muito bem. Ô galerinha, uma situação mais rara de ser cobrada de espelho plano. Uma situação mais rara. Rotação de espelho plano. Imaginem vocês que eu tenho um certo espelho que está recebendo luz e essa luz está sendo refletida. Essa é a famosa reta normal. Esse é o ângulo de incidência. Esse é o ângulo de... E pela segunda lei eles são? Obrigado. Peguei esse espelho e dei uma girada nele, uma rotacionada do ângulo beta. Beleza? Então antes era translação, agora é rotação de espelho plano. Eu te pergunto, qual vai ser o novo ângulo de incidência, já que a reta normal também girou? Obrigado?
Vocês aceitam que ao girar o espelho de beta, a reta normal que está grudada no espelho também gira beta? Já que a reta normal girou beta, aumentou beta graus nesse ângulo alfa. Logo, o novo ângulo de incidência, que é esse aqui, ó, é quanto? Obrigado. Aí a luz sofreu reflexão numa nova situação. Qual é o novo ângulo de reflexão? Alfa mais beta. Porque o ângulo de incidência... Qual é a distância angular inicial entre o raio incidente e o raio refletido original? 2 alfa. Aceitam que o raio incidente não se alterou a posição dele? Qual é a distância angular entre o raio incidente e o novo raio refletido? Que engraçado, né, cara? Tá tudo acontecendo de novo, só que é com ângulo, né? Quanto o raio refletido rotacionou? Se o ângulo era 2 alfa e agora passou a ser 2 alfa mais 2 beta, eu tenho que aceitar que o raio refletido desviou 2 beta. Mas quanto que eu girei o espelho? Beta. Se eu pego um espelho plano e giro ele de 10 graus, os raios refletidos também vão sofrer um desvio, né? De quantos graus? 20. O dobro, a gente acabou de ver, gente, ó, beta, 2 beta. Certo? Então fechou. O ângulo que um raio de luz rotacionaria, o ângulo alfa que ele rotacionaria, depois de uma certa rotação beta do espelho, seria o dobro. Seria 2 beta. Eu usei alfa lá, pode confundir o amigo, né? Então assim, ó, o deslocamento angular da imagem é o dobro do deslocamento angular do espelho. Vamos gravar tudo isso na mesma pastinha do HD, né? Aconteceu algo com o espelho. Com a imagem acontece o dobro. Estamos falando de quê? Deslocamento, translação. Velocidade de translação. Ou ainda rotação do espelho. Gente, se tem um espelho na tua parede e o cara começa a girar o espelho assim, ó, não acontece nada. Continua te olhando. Tá beleza? Tem que girar o espelho assim, ó. Beleza? Girar o espelho assim, ó. Se rotacionar o espelho assim, não acontece nada. Tá? É importante observar o que é essa rotação, o que é essa translação. Espelho plano. Acabou-se. Não. Último. Essa é a mais legal. Cara, tem coisa na física que é altamente irritante. Eu sempre tentei mostrar para vocês a deduçãozinha das coisas. Galileu inventou a ideia de velocidade média, distância sobre tempo. A partir dela nós criamos outras equações várias. A partir da sacada de Galileu, que a aceleração era a variação da velocidade pela variação do tempo, surgiram uma porrada de outras fórmulas. Depois, com a ideia de trabalho de uma força, força vezes distância vezes o cosseno do ângulo, aí surgiu energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. Ou seja, tinha uma ideia, alguém tinha uma sacada, um ponto de partida, e a partir daquele ponto de partida a gente deduzia um monte de coisa. Eu vou te confessar que o meu ensino de física não foi assim não, os caras iam empurrando boca abaixo, energia cinética, não tem que ver isso, sei lá, vamos usar. Potencial gravitacional, é a da altura, mas por quê? Ah, é assim, vamos. E é legal, né, o cara começar a acreditar mais na física, vendo que uma ideia levou a outra, começa a ter uma história por trás da brincadeira. Tem uma fórmula de espelho plano, cara, que não dá para deduzir, ela não é dedutível. Não dá para partir de princípios geométricos e matemáticos ir lá e ó, faz as contas, tá vendo? Essa fórmula aqui. O I sobre O igual a menos P' sobre P foi deduzida para vocês, semelhança de triângulos, a partir do conhecimento de que a luz anda em linha reta. Foi deduzida. Porém, meus amigos, quando a gente pega dois espelhos planos, 1 e 2, E1 e E2, deixa um certo ângulo alfa entre eles e bota um objeto aqui, vai se formar uma certa quantidade de imagens. O número de imagens que vai se formar nessa situação pode ser calculada pela seguinte fórmula: 360 sobre alfa menos 1. Onde alfa é o ângulo entre os dois espelhos. Essa fórmula é uma fórmula que foi deduzida a partir da experiência. Foram repetindo a experiência e viram que ela funcionava. Mas não é dedutível. É revoltante, uma fórmula tão boba como essa, não tem um jeitinho, é só pegar a esfera, 360, dividir por alfa, subtrair 1 por cada daquilo ali, pô, acabou. Não dá. Não dá. Até hoje ninguém conseguiu fazer a conta. Talvez algum de vocês
consigam uma forma de fazer a conta e deduzir essa fórmula. E aí é para entrar para a história, aí é para entrar para os livros. Volta e meia um aluno brasileiro desenvolve uma coisa que nunca foi desenvolvida, um aluno de outro lugar do mundo. Eu lembro que eu dava aula com um guri que tinha Asper, né? Ele era muito além de mim na matemática. Ele fazia umas perguntas, eu nem entendia o que ele perguntava. E ele foi aparecer numa revista, né? Ele apareceu numa revista como um inventor de um método diferente de resolução de equações. E aí ele até conseguiu ir para a UFSC fazer matemática, mas parece que foi expulso por ter agredido o professor. Pra tu ver, né? Não adianta ser gênio e não ter o lado social minimamente desenvolvido, certo? Ele era um guri bom, só que ele, né, de repente, ele tinha dificuldade imensa de se comunicar. Ele não conseguia chegar assim pra mim e perguntar, professor, tô com dúvida nessa parte aqui, essa passagem tá dando problema. Ele começava a fazer as perguntas, tu sabe se a dedução da esfera em 4 dimensões, ele fica se movendo assim, sabe? Uma frequência de funcionamento diferente mesmo, certo? Diz que o Newton e o Einstein tinham essa síndrome, tu vê? Síndrome de Asper, ou Asper, sei lá qual é a pronúncia. Ô galerinha, se for 90 graus, se for 90 graus, 4 menos 1, 3, beleza, vamos olhar essa situação aqui, espelho E1, espelho E2, vamos botar um objeto O aqui. Aceita que vai ter uma imagem I aqui, I1, vamos dizer que esse aqui é o espelho 1, mesma distância, tá vendo? Vai ter uma imagem aqui, né? Vou chamar de quê? I2. O problema é que a luz, que a imagem gerada por um espelho, vira objeto para o outro. Afinal, a luz reflete no espelho e vai para o outro refletir de novo. Beleza? Já que isso aqui, que é a imagem de E2, ela funciona como objeto para E1. Eu pego essa distância e duplico ali, ó. Ali vai formar a imagem 1, 2, 1. A imagem gerada pelo objeto I2 feita pelo espelho 1. A imagem I2 foi feita por que espelho? A imagem I1 foi feita por que espelho? E1. Essa imagem é objeto para o espelho E2. Vai ocorrer a reflexão da reflexão. Onde é que essa imagem vai estar? Deixa eu ver. Caramba! Ela vai estar bem em cima da imagem 2,1. A imagem 1,2 vai estar bem em cima da imagem 2,1. Elas vão se sobrepor. Por isso que nessa situação tu vai olhar quantos de ti? 3. É muito legal. Pega o vidrinho do banheiro ali, aquele que abre de repente, né? Não sei se na tua casa é assim, Hello ali. O vidrinho daqueles, compra 50 pila, eu acho. Material de construção, para fazer uma parede. E atrás da minha porta também tem um espelho. Certo? Para olhar a careca, dar uma escondidinha na careca de manhã. Aí o cara faz o quê? O cara abre a portinha do espelho até ficar perpendicular à parede. Deixa assim, ó. Aí pronto, é só se colocar no meio que tu vai ver. Um de ti está no espelho, o outro de ti está no outro espelho. E se tu olhar bem na junção dos espelhos, tu vai ver um terceiro de ti ali. E o mais legal, mexendo nesse ângulo, aparecem mais ou menos imagens. E se os espelhos são colocados com ângulo zero, um de frente para o outro? Bota zero ali e calcula quantas imagens. 360 dividido para zero dá infinito, infinito menos 1, infinitas. Eu não me canso de quando eu estou no Floripa Shopping, eu estou lavando a mão lá, né? Eu sempre tenho um espelho na minha frente e tenho um espelho atrás. Eu sempre fico tentando olhar as minhas infinitas imagens ali, irresistível. Tu vê que tu vai ao infinito, né? É muito legal. O mais bizarro, uma fórmula empírica que funciona até nesse caso absurdo de dar infinitas imagens. Que viagem! Questão mais bonita que eu já vi sobre essa fórmula. Porque pensa bem, a fórmula parece muito tosca. Ou eu dou o alfa e peço n, ou eu dou o n e peço alfa, né? Mas escuta essa questão. Escuta essa questão, eu te desafio a matar essa questão. Diz que um coreógrafo queria em cena 21 bailarinas. Eu achei isso. Um coreógrafo queria em cena 21 bailarinas. Porém, ele tinha apenas 7 bailarinas. Ele usou dois espelhos planos para iludir o público com a quantidade de bailarinas. A pergunta é, qual foi o ângulo que esse coreógrafo usou? Qual foi o ângulo que esse coreógrafo usou para conseguir tal ilusão? Vou repetir.
coreógrafo desejava que o público visse em cena 21 bailarinas. Porém, ele só tinha 7 atrizes. Qual é o ângulo que o coreógrafo usou entre 2 espelhos planos para gerar tal efeito no público? Não é simples. É uma conta delicada, é uma conta que tem que ter muita astúcia para resolver. Não é bem simples. Depois que tu sacar, né, tu bota na forma e resolve rapidinho. Mas até tu sacar, o que tens que fazer? Tem um desafiozinho aí por trás. Tem a ver com esse número, tá? Tem a ver. Esse número é uma parte importante do cálculo. Parabéns. Quantas bailarinas eu quero em cena? Acabou minha aula? Ah! 21 bailarinas. Quantas existem? Eu só vou precisar de 14 imagens. Porém, quantos objetos eu tenho? 7. Cada objeto vai só gerar 2 imagens. Cada objeto só vai ter que gerar 2 imagens. 2 menos 1, passar para cá. Mais 1. 2 mais 1, 3. 3 alfa igual a 360. Alfa igual a 120 graus. Legal, né, cara? Tu vê que tem que sacar que 7 já existem. E depois de sacar que 7 já existem, dividir o número de imagens por objeto. Aquela fórmula funciona para cada um objeto. Ela não foi fabricada para 7 objetos. Tá? Então vale a pena depois a gente discutir essa questão, que é a única realmente bonita dessa fórmula que eu já vi. A tua tarefa, meu Deus. A tua tarefa, Jezebel, cadê? Alguém tá ainda? Tua tarefa, meu querido. Página. Leia sobre campo visual, que eu não falei sobre isso. E arrisque a página 20 e 22. 20 e 22. Obrigado pela paciência e pela atenção.